não, eles já estão aí caminhando pelas ruas. Deus lhe conserve assim, tá bom? Nessa graça, no nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que toda semente que é plantada, uma hora ela vai nascer, no nome de Jesus. Então, você tem toda a liberdade aqui de estar fazendo um trabalho de missão, e faz com alegria, você, o Felipe, e eu tenho certeza que vai trazer frutos para esta casa. A igreja pode dizer amém pela vida deles, irmãos? Então, quando os irmãos forem orar, apresenta o departamento de missão. É o departamento, um dos departamentos mais difíceis que tem na igreja, é o departamento de missão, e Deus precisa de voluntário, e eles são uma dessas pessoas. Às vezes eu não consigo estar, mas quando penso que não, eles já foram lá e já estão fazendo. E que Deus abençoe no nome de Jesus, para a glória de Deus. Então nós vamos apresentá-lo na mão do Senhor. Deus, quero te louvar pela vida dos teus filhos que ora, ó Deus, tem feito um trabalho aqui, Senhor, nesta casa. Certo é, Deus, que é o Senhor que pagará esse salário. Deus amado, continue conservando eles nesta graça, nesta comunhão, dando sabedoria para louvor e engrandecimento do teu nome. Conserve eles em segurança, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Igreja, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Receba a paz do Senhor Jesus essa noite. Amém. Antes de ir para a palavra, vou falar algo aqui. Pode citar, irmão. Que Deus abençoe o pastor Jessé por essa confiança de estar fazendo esse trabalho desde a Belém, né? Que Deus abençoe nosso irmão Felipe, e que as bênçãos do Senhor venham sempre estar sobre a sua família, sobre o Senhor, sobre esse ministério, e os frutos do Senhor venham a ser colhidos. O Senhor, Ele tem promessa para cada um de vocês, Ele tem promessa para o pastor que tem conduzido a igreja ao rebanho, porque não é fácil pastorear uma igreja, porque às vezes o pastor está com algo ali que ele está fazendo, e nós como corpo da igreja temos que estar ali fora, onde o pastor não pode estar devido a algo que ele está fazendo. Esse é o papel da igreja. Quando o pastor não puder estar, nós como igreja temos que estar. Quando o pastor não puder estar ali abraçando aquele alguém, nós temos que estar fazendo esse papel de abraçar aquela pessoa. Quero contar algo que aconteceu há muitos anos atrás, sobre a minha vida, nessa trajetória do Evangelho. Que esse Evangelho que nós estamos vivendo, esse Evangelho que nós estamos servindo, não é um Evangelho fácil. É um Evangelho de sacrifício, porque Jesus, Ele se entregou por nós naquela cruz do Calvário. Sabemos do sacrifício que foi Jesus morrer por nós, e Jesus, Ele fala que essa trajetória que você segue não será fácil, porque você será confrontado a cada dia. Pessoas vão te dar palavra negativa para que você venha parar. Você haverá pessoas te confrontando para que você venha desistir desse Evangelho. Pessoas vão falar para você que esse Deus que você serve não é um Deus real, mas sabemos bem que esse Deus que nós servimos é um Deus real. Assim como eu estive falando de uma live ontem, que esse Deus que nós servemos, muitos daqueles que não servem ao Senhor têm falado: que Deus é este que permite isso? Esse Deus, será que você serve, existe? Irmãos, só o ar que respiramos prova que Deus existe, sim. Só tudo isso que nós temos visto aí afora prova que Deus existe. Em certa época, eu estando ali, eu com minha esposa, em uma igreja, ela estando à frente de um trabalho de evangelismo, no momento eu não orava, ela me chamava às madrugadas para descer em oração. Ela à frente desse trabalho, eu falava assim: eu estou com sono, não quero ir, eu estou com preguiça. E nessa época, nesse compromisso de não orar, entrando no trabalho que é árduo de estar evangelizando, eu louvava no grupo de louvor, tinha hinos que eu sabia louvar, eu comecei a errar a letra do hino. E
E aquilo ali foi, naquele momento, o culto para mim já acabou. E as pessoas, irmãos que estavam louvando comigo, falavam assim: não, você foi bem. Eu falava: não, para mim foi péssimo. Deus me levantou para quê? Deus me levantou para errar a letra do hino. Quando eu leio a palavra, eu não tenho inspiração nenhuma, não consigo dar o entendimento desta palavra. Porque eu estou aqui na presença de Deus? Porque Deus me levantou para quê? Para não ter o entendimento de uma palavra, para errar a letra do hino. E nisso aí o inimigo começou a gerar semente no meu coração, começou a soprar no meu ouvido o desânimo, o abatimento, a tristeza, a angústia profunda, e daqui a pouco ele gerou no meu coração aquele desejo de se suicidar. Teve um momento quando eu pegava o meu carro, eu pensava em bater no carro, pensava em jogar de uma ponte abaixo, pegava o metrô, ele soprava no meu ouvido: se joga no metrô, se joga à frente, porque ninguém vai sentir a tua falta, porque você não vai fazer falta alguma para ninguém, porque você não é ninguém perante a eles. E naquele momento, quando terminava o culto, eu queria me afastar das pessoas, e eu comecei a ver coisas que não era, que realmente não tinha acontecido. Eu falava assim: essa pessoa não gosta de mim, ninguém gosta de mim aqui nessa igreja. E o inimigo começou a gerar ciúmes no meu coração, coisas que não tinha nada a ver. O inimigo começou a colocar isso. E só que isso, irmãos, falar algo para você que está passando por uma depressão, você que está passando por uma ansiedade, isso aí não era o pior. O pior é a angústia que você vive no coração, aquela tristeza profunda de um dia ruim, um dia mau. Mas ali estando eu andando pelas ruas, eu comecei a clamar ao Senhor, eu comecei a orar, falei assim: Deus, muda a minha situação, Senhor. Eu não estou aguentando viver essa situação, essa tristeza profunda no meu coração, esse vazio que precisa ser preenchido. E ali eu comecei a clamar, comecei a buscar em oração, comecei a ver vídeos como se orava. E é uma coisa fácil, pastor, você falar com Deus, você se dirigir a Deus, ao seu Pai. Só que tem momentos que a gente não sabe, não vem nada para orar, mas eu comecei a ver vídeo de oração e Deus começou a despertar no meu coração o desejo de orar. E nessa situação, em 15 dias, Deus mudou o meu quadro, Deus mudou a minha situação. Aquela tristeza no coração, aqueles pensamentos já não havia mais em mim. E estando indo em uma igreja, o pastor mandou a gente, o grupo, ir para uma igreja fazer uma visita, que eles iriam para o evangelismo. Ele sabia da maneira que eu estava. E houve um rapaz ali no Suriname, praticamente próximo para lá da Amazonas, que profetizou para mim, uma igreja cheia, falou assim: tem um rapaz aí que Deus está falando algo profundo, o que Deus vai fazer através dessa obra do evangelismo, o que Deus vai manifestar sobre a vida dele. O que eu estou vendo aqui sobre a vida dele é algo extraordinário que o Senhor vai fazer. E o Senhor, Ele vai mudar a tua situação. O Senhor vai te entrar com trabalhar. E aquilo que o Senhor vai te usar tremendamente nos evangelismos. Irmãos, as promessas de Deus, Ele chegou na minha vida. E essa igreja fechou. Passamos por outras igrejas, mas ali a promessa real foi chegar ali onde o pastor Jessé estava ali dirigindo. O pastor, ele abriu essa oportunidade para mim. E Deus começou a despertar algo no meu coração, do desejo de orar. E hoje estamos aí. Sei que não é difícil. Talvez você que está assistindo esse culto online, talvez você que está aqui, está passando por algo. O Senhor, Ele tem promessa na tua vida. Talvez você precisa buscar o Senhor. Talvez você precise se derramar na presença do Senhor e pedir para o Senhor mudar a tua situação, mudar a tua história. Porque quando nos colocamos na frente do Senhor, se colocamos no Senhor como um vaso quebrado, o Senhor, Ele age. O Senhor, Ele pega e nos transforma, nos molda, assim como Ele molda aquele vaso quebrado. Ele torna um vaso mais lindo na presença dEle. E você acha que o inimigo parou por aí? O inimigo, não satisfeito com a minha vitória, o inimigo, ele começou a se levantar para querer me desanimar, a querer fazer eu parar o chamado que Deus escolheu. Mas quando você mexe com o ungido de Deus, com aquele que Deus está se levantando, as mãos do Senhor pesa. Esse testemunho para você, se você se encontra nessa situação, comece a clamar ao Senhor, porque o Senhor vai mudar a tua história.
Às vezes o médico dá o remédio para controlar, mas o remédio maior é Jesus Cristo. Aleluia! Quando você se coloca aos pés de Cristo, chora, quebrando o teu coração, o Senhor Ele age, e o Senhor transforma. Talvez você fale assim para mim esta noite: eu não sei falar, mas o Senhor Ele faz assim como o Senhor fez com Jeremias. Ele te usa, Ele transforma, Ele coloca a palavra na tua boca. Aleluia! Esse é o testemunho. Vamos estar aqui para o versículo. Aleluia, meu Deus, é lindo, meu Pai. Aleluia, Deus. Lucas, perdão, irmãos. Lucas, o Evangelho segundo São Lucas de Cristo, capítulo 5 ao 16. Aleluia. O grande e poderoso na guerra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu estes dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui a palavra vai nos falar os primeiros discípulos de Jesus. Ali Jesus, estando ali à beira do lago de Genezaré, estava sendo apertado pelaquela multidão para ouvir a palavra de Deus. E o que eu quero falar para você, os irmãos, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, mas Jesus, ele vendo aqueles discípulos ali, ele viu o fracasso deles, mesmo de longe ele viu o fracasso que eles estavam passando, que eles viam que havia uma desistência. Aqueles discípulos, eles estavam lavando as suas redes. Por que lavando as suas redes? Porque aquelas redes, ela tem muito impureza, e para poder limpar aquelas redes é necessário tirar aquelas impurezas para poder guardar. E aqueles discípulos, eles estavam ali sobre a beira daquele lago. Jesus, ele pediu para usar aquele barco, para poder usar como púlpito para pregar a sua palavra. Aleluia. E Jesus, ele ensinava à beira do lago. Porque, irmãos, deixa eu falar algo para você. Quando Jesus, ele entra na nossa vida, ele prega a palavra dele gera transformação. A palavra do Senhor, ele gera milagre. Quando a palavra do Senhor, ele entra no coração, transforma aquele que o mundo rejeita, aquele que o mundo fala que não tem jeito. Está vendo aquele ali não tem jeito, não tem solução. Aquele ali é um caso perdido. Assim como era Pedro, Tiago e João, o mundo olhava para ele com olhares de desprezo, pessoas que ninguém dava nada. Mas Jesus, ele viu a necessidade daqueles homens que estavam à beira daquele lago pescando. Jesus chamou eles, enviou os 2 barcos para a praia onde os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as suas redes. E Jesus entrou no barco e pediu a Simão que ele afastasse um pouco da terra. E assentando ali, ensinava-se a hora, assentava-se, ensinando do barco a multidão. E o que chama a atenção nessa palavra, é que eles haviam pescado dia e noite, nada o pegava. Talvez ali eles tinham uma noite frustrante, uma noite para ele que eles precisavam ter algo, pegar para poder sustentar a sua família. Mas imagina a frustração que eles passavam. Eu vou desistir, eu vou voltar para casa. Mas eles mal sabiam o milagre que iria acontecer diante deles. Mal eles sabiam que aquele que ensinava ali ao lado do lago era Jesus Cristo, o Nazareno. Era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
estava pregando ali sobre aquelas pessoas. Pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. Aleluia. E Jesus pediu para Pedro para entrar no seu barco. E logo ele, terminando o ensinamento, pediu que lançasse ao mar. E o que eu quero falar para você, quando Pedro pediu para Jesus, quando Jesus pediu para Pedro ir até o mar, afastar aquele barco para poder lançar as redes, Pedro não conhecia Jesus. Talvez Pedro falava assim essa noite: quem é ele? Eu sou experiente no mar, eu sou pescador, e esse homem eu não vejo nada como um homem que pesca. Eu tenho toda a experiência que poucos têm de estar pescando, de ter, conheço o mar como ninguém. Mas ele não, ele confiou, ele obedeceu, ele sabia que, no fundo do coração, ele sabia que aquele que estava ali ao lado dele era o mestre. Era aquele que ia fazer algo que ele jamais imaginava acontecer. Oh, glória. E ele começou a ir até diante daquele barco. E mesmo esses homens frustrados, ele simplesmente ele obedeceu a voz de Deus. E quando a gente obedece a voz de Deus, o milagre acontece. Quando a gente obedece a voz de Deus, começa tudo a dar certo na nossa vida. Mas quando a gente não obedece a voz de Deus, começa a dar tudo errado. Talvez você está aqui esta noite frustrado, com teu coração abatido, pensando em desistir, assim como esses homens desistiram, tentaram desistir. Quero falar algo para você, quero profetizar algo na tua vida. Cristo, Ele manda você trabalhar, Ele manda você jogar a tua rede para o mar, Ele obedecer a tua palavra, Ele manda você obedecer a palavra que Ele prega, Ele manda você abrir o coração para Ele e somente crer, não crer por duvidar, porque quando o Senhor Ele fala algo para nós, lance as suas redes, confia no que eu vou fazer. E muitas das vezes tem um momento na nossa vida que falamos assim: será que realmente o Senhor vai mudar a minha situação? Será que o Senhor realmente vai curar, a me curar? E quando a gente coloca essa palavra no nosso coração, não tem como o Senhor Ele operar na nossa vida, não tem como o Senhor fazer milagre, porque estamos duvidando do poder de Jesus. E quando a gente duvida do poder de Jesus, nada acontece. E Pedro fala para Jesus: tendo pescado a noite toda, nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes, lançarei as vossas redes. Ele creu na promessa de Deus na vida dele, ele creu no que Jesus ia fazer com a vida dele, que ele saberia, creu no coração que ele saberia que algo ia acontecer na vida dele, uma mudança aconteceria. E ele lançou as suas redes, e aquele barco, aquelas redes foram tanto peixes que eles não conseguiam, aqueles barcos foram quase a pique, quase a virar. Chamou a ajuda de outros barcos para poder ajudar. E o que chama a atenção é que também obedecer a Jesus, meus irmãos, muitas das vezes desafia o consenso, mas quem ouve, obedece, colhe o impossível de Deus. Quando a gente obedece ao Senhor Jesus, aquilo que achamos que não tem solução começa a dar certo na nossa vida. Aquilo que achamos que tem dado errado, quando a gente obedece a Jesus, começará a dar certo. O Senhor Ele te chama para algo maior. O Senhor Ele te chama, assim como o Senhor chamou a Pedro para pescar almas, para ganhar vidas para o reino do Senhor. E então assim fizeram, colhendo uma tal grande quantidade de peixes que rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fosse ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos de uma maneira tal em que quase ia a pique. E vendo isto, Simão se prostrou. Olha que lindo! Simão, ele se prostrou diante do Senhor. Ele viu o milagre de Jesus. Creio eu que ele falou assim, mas como ele sabe que
eu fui até aquele lago e não peguei nada. Mas como ele sabia que teria peixe ali, Aleluia. e ele se prostrou diante do Senhor. Apartai de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Quantos de vocês, quantos de nós, quantos aí no mundo afora, Grande Deus. fala assim para o Senhor se apartar, porque o Senhor não pode fazer nada com ele. O Senhor não pode mudar a situação porque é um pecador, porque é um falho, porque é uma pessoa que o mundo não dá nada. O mundo não pode mudar a situação dele. Mas deixa eu falar algo para você. Assim como o Senhor fez com Pedro, Ele pode fazer para você. O Senhor Ele te chama da maneira que você está, mas para te transformar. Não para você ficar da maneira que você está. E Jesus Ele te aceita da maneira que você está, mas para mudar o teu interior, mudar o teu coração e mudar as tuas atitudes. E quando a gente quer que o Senhor Ele muda, Ele nos transforma. Quando a gente aceita o Senhor Ele nos transformar, a mudar o nosso interior, o Senhor Ele entra e muda o nosso interior. E o que também me chama a atenção também é que Pedro ele quebrou o orgulho e a convicção de pecado. Ele fala: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu a santidade de Jesus. Glória a Deus. E talvez você não tenha reconhecido a santidade de Jesus. Essa é noite de você reconhecer a santidade de Jesus. Talvez você fale: aparta de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Mas o Senhor fala para você se dobrar aos pés do Senhor e reconhecer a santidade do Senhor. O milagre não produz vaidade, mas humildade. O encontro com o poder de Deus revela o nosso pecado, mas também revela a nossa vocação. O Senhor Ele tem um chamado para um propósito. Não temas, agora em diante será pescador de homens. Aqueles homens, ele eram pescadores. Sim, ele era pescadores. Mas o Senhor ele chamava eles para algo maior. E não somente pescar peixe, mas pescar, a evangelizar pessoas. Ao invés de pescar os peixes, pescar pessoas, a trazer para o reino de Deus. E eles foram os primeiros discípulos de Cristo a ser pescadores de almas, a proclamar a palavra do Senhor. E sabemos bem do poder de Deus sobre esses três homens, sobre Pedro. Segundo a Bíblia, irmãos, Pedro, onde ele passava, a sombra dele curava. E também o que me chama também a atenção é que, finalizar essa palavra, logo a morte de Jesus, em Lucas 21, 14, a ressurreição. Esses homens, eles retornaram à vida antiga, da onde Deus chamou ele para poder pescar almas. Eles voltaram àquela vida antiga. Eles abandonaram tudo. Por que eles abandonaram tudo? Porque as esperanças deles tinham acabado quando Jesus ele morreu. Mas eu quero falar algo para você. Mas no terceiro dia Jesus ele ressuscitou. E Jesus apareceu a esses homens e viu esses homens pescando, voltando àquela origem do pecado. Talvez você aqui esta noite está afastado da casa do Senhor. Talvez você não aceitou o Senhor Jesus e tem voltado para a origem de onde o Senhor te tirou. O Senhor essa noite, Ele te convida a voltar aos pés do Senhor, a voltar aos pés da cruz e clamar ao Senhor. O Senhor Ele convida você a sair daquela prática de iniquidades, daquela prática do pecado, para poder voltar aos pés do Senhor e fazer aquilo que o Senhor te chamou. Para mim finalizar, irmãos, falar algo. Deixa eu falar algo para você. Reconheça quem você é diante de Jesus. Seu barco é pequeno, sim. Para o que Deus quer fazer, seja pescador de homens.
Jesus, ele continua te chamando. Pessoas comuns para uma missão extraordinária. Talvez você esteja cansado, frustrado, sem resultado. Talvez você tenha entrado essa noite frustrado, querendo desistir, querendo abandonar o barco, querendo se afastar da presença de Deus, querendo desistir do chamado de Deus que Deus te escolheu. Eu sei que o chamado não é fácil, o chamado é difícil. Eu sei que o chamado de louvar não é um chamado fácil. Eu sei que o chamado de pregar não é um chamado fácil. O Senhor, ele te chama, ele te convida para voltar a esse chamado. O Senhor não quer que você venha desistir daquilo que ele te chamou a fazer. Mas hoje Jesus diz: lance novamente a rede. Mas agora sobre a minha palavra obedeça, veja o milagre e aceite o seu chamado. Eu tenho um apelo para você essa noite. Quem quer deixar Jesus entrar no barco da sua vida hoje? Quem está disposto a obedecer mesmo sem ele? Quem sente que Jesus está chamando para algo maior? Às vezes não entendemos, mas o Jesus ele te chama essa noite. Mesmo sem você entender, Jesus te chama para um chamado esta noite. Ele sente, ele tem um chamado para você que é algo maior. Você bem sabe o que é o algo maior na tua vida. Somente o Senhor sabe das dores, somente o Senhor sabe das frustrações que você tem passado. Somente o Senhor sabe das lágrimas que você tem derramado no seu quarto. Somente o Senhor, ele sabe daquilo que você tem passado no teu dia a dia. Mas o Senhor fala para você através desta palavra: não desista. Se coloque como vaso na mão do Senhor. Porque quando você se colocar como vaso na mão do Senhor, o Senhor vai fazer o sobrenatural. O Senhor vai mudar a situação. O Senhor vai te colocar em lugares onde pessoas não te davam nada. O Senhor vai mostrar para aqueles que não te davam nada: está vendo meu filho aí? Olha o que eu estou fazendo com a vida dele. Olha o que eu tenho levantado ele, assim como o Senhor fez comigo, que me levantou para algo maior. O Senhor tem levantado você para algo maior. Irmãos, fechamos, não está aqui louvando o hino. Os irmãos puderem se colocar diante do pé. Glória a Deus. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu Pede para o Senhor bater na porta do teu coração. Levanta os teus braços, levanta as tuas mãos e clama ao Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de Pedro, Ele te chama esta noite. é só bater. Ele te chama para abrir a porta do teu coração. Vou abrir pra você entrar. Oh, glória! Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas
Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Eis que as tuas lamparinas estão preparadas esta noite. Será que vocês estão com as suas lamparinas cheias, preparadas para os olhos? Eu não imaginava que era lindo assim. Será que tuas vestes estão Que era lindo assim, meu noivo será. Eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu quero aqui com muita alegria, irmãos, após essa palavra, se tiver alguém entre nós que ouviu a palavra e acha que o seu chamado, ou você não despertou um chamado em ti, você já tem que achar que você tem uma vocação. A vocação de Pedro, ele era pescador, sim ou não? Ele era pescador, sim ou não? Aí Jesus vai dizer assim: eu vou juntar o útil com o agradável. Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, agora você será pescador de homens. Mateus capítulo de número 16, verso 18. Os discípulos olharam assim e disseram assim: ó, estão achando, Jesus, que o Senhor é Elias. Alguns estão achando que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é algum dos profetas. Foi Jesus que perguntou: o que os homens acham que eu sou? Eles disseram tudo isso. Aí Jesus virou para os discípulos e disse: e vocês acham o que de mim? Aí eles ficaram quietinhos. Aí Pedro disse: Senhor, eu posso falar? Oh, glória. Parece que vejo Pedro olhando para Jesus, irmão Tom, e dizendo: Jesus, eu posso falar? Aí Jesus disse: fala, Pedro. Ele disse: o Senhor não é nem Elias, o Senhor não é Jeremias, o Senhor não é nenhum desses que ele falou, nem João Batista. Então eu sou o que, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: mas quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. A partir de hoje, Pedro, eu vou te dar a chave do meu reino, e o que ligares na terra será ligado no céu. Era Jesus dizendo para Pedro: hoje você tem autoridade. E todas as vezes que a mensagem do reino for pregada e alguém dizer: eu reconheço Ele como o Salvador da minha alma, será ligado na terra, mas também será ligado nos céus. Sabe qual que é a raiva do diabo? É que foi ligado na terra e também está ligado no céu.
E esse Pedro, na sua pregação, na primeira mensagem, ele ganhou mais de 3.000 almas para o reino. E Jesus está chamando você para uma vocação. Você tem uma chamada. Glória a Deus. E todas as vezes que você ouve uma mensagem como esta, talvez não é aquilo que você queria ouvir, só que Deus está dizendo: você tem uma chamada, você tem uma rede, você tem alguma ferramenta nas mãos, e a ferramenta que você tem, você vai usar no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua parentela. E eu encerro aqui, não ia nem falar isso, mas o Espírito me inspirou a isso. Obrigado, Júlio, pela oportunidade que Deus te deu. Sexta-feira eu vi um jovem quase partindo para a eternidade. Já estava encerrado. Eu estava na porta da escola, ele estava bebendo num lado logo cedo, talvez naquele dizer: eu vou beber para me aquecer do frio. E ali eles conversando, e eu passando, recolhendo as crianças, e disse, quando ele passou na bebida, eu olhei assim e disse: meu Deus, eu já passei por isso, mas se o Senhor pede a alma dele, ou se o inimigo saqueia a alma dele, para onde vai gozar a eternidade? Irmãos, foi questão de tempo. Ele desceu com uma moto, virou a moto, deixou um colega dele na casa, e quando ele subiu, ele deu de frente com o ônibus, na frente da escola. E eu ainda ajudei a socorrer, mas eu percebi que na hora que ele estava em agonia ali, que ele já caiu um pouco o semblante, logo, aleluia, eu cheguei perto dele, e o Espírito tocou no meu coração e disse: eu tenho uma obra aí. Eu não disse isso na quarta, mas eu tenho uma obra aí, porque quando queriam ligar para a mãe dele, ele dizia: não liga para minha mãe. E quem sabe aquela mãe cansou de orar, ou melhor, estava de joelho orando: Jesus, salva meu filho. Então aproveite esse chamado que você tem na sua última hora. Pastor, eis que eu não sei falar. Jeremias também não sabia falar. E Jesus disse: eu colocarei palavras na sua boca. Isaías disse: Senhor, eu achei que eu era o profeta, mas eu estou no meio de um povo de lábios impuros. E aí uma brasa saiu da tenaz, pegaram uma brasa do altar do Senhor com uma tenaz, colocou na boca deles: purificados estão os seus lábios. Oh, glória. Se tem alguém nesta noite que reconhece que tem uma chamada, o Senhor está despertando ela nesta noite. Se tiver para Jesus, venha. Se não tiver, que Deus conserve você em segurança. Mas exerça o seu chamado. Exerça o seu chamado. Vinícius, aleluia, ele está aqui, irmão. Não é que ele está afastado da igreja, ele congrega conosco, mas ele está despertando um chamado nele. Glória a Deus. E maior que isto, aleluia, desse chamado foi Cristo que te salvou. Mas dentro desta alma tem uma chama, tem uma alma que grita para o socorro. E através de ti, Vinícius, muitas vidas vão se render aos pés de Jesus. Através da sua vida, pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu quero esse Jesus que você serve, porque não tem outro caminho. E eu quero pedir que o departamento de missão faça isso. Jesus, olha o teu filho que tomou coragem de vir aqui. Enquanto uns recuam, outros desistem, Jesus, ele tomou essa decisão de entender o chamado. Senhor nosso Deus, abre a porta da palavra onde ele for. Senhor nosso Deus, dê a ele sabedoria da mesma unção que está sobre esse altar. A igreja ora comigo agora. Jesus, com a mesma graça que o Senhor usa muitos, usa o teu filho na ousadia. E que se o Senhor me der vida ainda, Jesus, eu ainda quero ouvi-lo ministrar, eu ainda quero ouvir pregar a sua palavra. Ó Pai, porque ele é um ganhador de alma, e Satanás perde
hoje, nesta noite, porque um sentimento está nascendo na alma. A partir de hoje não será mais pescadores de peixe, mas será pescadores de homem, assim diz o Senhor. Que quando você chegar no meio da tua parentela, a presença de Deus chega primeiro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe ousadia para pregar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe ousadia para evangelizar. Em nome de Jesus, que a graça seja derramada sobre ti. E em concordância essa igreja diz amém. Oh glória, vamos para casa. Ah Jesus, aí eu entendo a tua palavra, Ju. Que naquele culto onde tinha uma multidão apertando Jesus para pregar, Jesus disse: hoje eu só vou pregar para Pedro. Não, recebe aí. Hoje eu só vou pregar para Pedro. E através da vida de Pedro, ele ganhou uma, ganhou duas, ganhou três, ganhou 1000, ganhou 2000, ganhou 3000, ganhou 4, 5 e até hoje o evangelho que foi anunciado ainda ressoa em nossa alma. Amém? Que Deus abençoe nossos irmãos que cooperaram conosco. Volte outras vezes. Essa casa é uma casa acolhedora e nós precisamos de pessoas dispostas e que queiram. Domingo é a nossa ceia, a ceia do Senhor. Venham participar da ceia. Nós iniciaremos o culto aqui a partir das 5h30 com oração. Vem orar. Você que pode, tem condição, vem orar. E após 6 horas nós já estaremos cantando os hinos da harpa. Vai estar louvando aqui o nosso irmão Pietro, né? Eu chamei ele para estar aqui conosco, já era para estar. E ele vai estar aqui junto com o seu irmão Lucas, né? Vai estar aqui louvando a Deus. E nós faremos uma grande ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe Júnior pelo trabalho. Deus abençoe. A esposa dele também não está aqui, irmãos, porque a menina dele não está muito bem de saúde. Já tem uns dias, está passando por um processo paliativo de antibiótico, e ela achou por bem passar um pouco esse período frio. Amém? Vamos para casa. Pastor Paulo, Deus abençoe. O Juan, Cristian, Deus abençoe. No nome de Jesus, essa amada igreja, no nome de Jesus. Até quarta-feira, permitido Deus, nós estaremos aqui. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Eu queria pedir os casais, aqueles que estão noivos, estão namorando, no final do culto, após a missa apostólica, vamos tirar uma foto aqui nessa linda decoração. Foi feita, né, aí referente ao Dia dos Namorados, apesar que nós podemos tirar foto todos os dias, né? Mas vamos aproveitar esse mimo aqui, tá bom, irmãos? É todos, de fora ou de casa, é para todos. Deus abençoe. Nos avise, faça isso e venha compartilhar desse momento conosco, amém? Vamos para casa, Deus. Obrigado por esta noite, pela vida dos teus filhos que aqui vieram, aqueles que estão enfermos, que não pôde estar, aqueles, meu Pai amado, que por momento secular não conseguiu chegar. Deus, aqui estaremos até o Senhor nos buscar. No nome de Jesus Cristo, dê uma semana de vitória para esse crente. Diga: sou eu. Senhor, dê uma vitória para esse crente ainda essa semana. Diga: sou eu. Que as portas que estão fechadas venham se abrir para esse crente. Amém, Jesus, é eles. Pai amado, leve em segurança, dê uma semana de paz no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, que vive, que reina para todos sempre, o crente mais pentecostal, dizem: amém. Vai em paz e o Senhor te abençoe e te guarde.